Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, quarta-feira, dia do vídeo sem enrolação, normalmente vem uma pergunta lá da caixinha do Instagram, mas dessa vez eu falei que o vídeo seria sobre Americanas, até para evitar ter muitas perguntas sobre esse mesmo assunto. Acho que é o tema do momento, o tema que todo mundo quer saber, a minha opinião e a opinião aqui dentro do Dica de Hoje também. A gente vai falar sobre isso, mas logo depois da vinheta, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, e a gente não vai falar só do que aconteceu, vamos falar sobre o que pode impactar e os efeitos em cascata que poderiam acontecer na Bolsa de Valores. Bom, pessoal, antes de começar, eu quero aproveitar para passar um recado bem rápido para vocês, que é o seguinte, tá? O que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje pode acabar sendo impactante para você, mas não muda a minha visão com relação à Bolsa Brasil desse ano. Tá? A minha visão de Bolsa Brasil esse ano é que a gente vai ter uma taxa de juros caindo ali mais próximo do segundo semestre e a gente tem muitos pontos em que a inflação deve acabar diminuindo, cedendo e quem sabe até deflação. Alguns exemplos, tá? A gente tem no IPCA um peso muito grande em alimentos, por exemplo, se eu não me engano ali algo próximo a 20%. A gente já vê preços de alimentos caindo mundo afora. A gente tem um peso grande com relação à energia, uns 6%, 7%. E a gente está com o reservatório cheio, não deve ter bandeira vermelha e os reajustes devem ficar abaixo da inflação porque as empresas repuseram tudo lá no ano passado, ou quase tudo. Outra coisa também, a desaceleração econômica nos Estados Unidos, Europa, no Brasil, isso já é um efeito que reduz a demanda já de qualquer forma, de forma agregada. Então, outro efeito que eu chamo de deflacionário, mas não necessariamente deflacionário, que reduz a inflação. Então, eu estou muito prospectivo aí de acreditar que o Brasil vai acabar crescendo nesse ano com relação ao preço de bolsa, não tem a ver com a economia, a bolsa deve reagir bem. Tá? Então, o que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por quê? Porque o que eu estou falando no vídeo de hoje de Americanas não deve impactar a Bolsa como um todo no longo prazo, embora possa impactar agora em janeiro ou nessas semanas. E eu, dia 24 de janeiro, vou estar junto com o Rafael Zattar numa reunião que vai ser secreta. Tá? Então quem tiver inscrito ali embaixo vai receber o link. Você vai entrar no YouTube dia 24 de janeiro às 8h30 e não vai ter nada. Só vai ter para quem tiver inscrito ali que vai receber por e-mail ou quem tiver no grupo do Telegram respectivo que vai ali, tá? Então eu vou falar a ação que eu considero boa para 2023, 2024 para surfar essa alta e o Rafael Zattar vai falar o fundo de investimento que ele considera bom. Bom, agora vamos falar sobre Americanas. Americanas, o mercado estava muito, assim, eufórico com relação a ela, primeiro, porque estava entrando um CEO que é muito experiente, que costuma entregar bons resultados, que é o Sérgio Rial, ele que já teve experiência lá no Santander e outros, tá, que ele acabou tendo bons resultados. Então o mercado estava acreditando que ele conseguiria trazer um bom número, só que em 9 dias ele acabou descobrindo, ou pelo menos estão falando dessa forma para a gente, que uma situação com relação ao risco sacado. Né? E eu, a primeira vez que eu vi, eu achei realmente muito estranho, porque a forma como a Americanas contabiliza, né, da forma que eu aprendi também, está dentro dos manuais de contabilidade. Só que vocês vão entender o pulo do gato que eu vou acabar mostrando para vocês. Só para vocês terem uma ideia aqui do que eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer aqui, por exemplo, um portal, tá, de contabilidade, por exemplo, em que fala que as regras acabam sendo meio sui generis, né, porque o risco sacado ele começa operacional, eu já vou explicar o que é, mas que é prática comum no setor varejista as operações de risco sacado serem lançados na conta fornecedores e os juros pagos são registrados em uma conta redutora de fornecedores, né? E aí eles até falam que pelo perfil da operação ela deveria ser lançada como empréstimo bancário. Né, não é um setor que eu olhe tanto assim, mas eu me lembro claramente lá no passado de muitas empresas que operam dessa forma, tá? E até foi uma surpresa para mim na hora que eu vi isso. Então, quer dizer, fornecedores aqui, acordos comerciais, a conta redutora,
e você chega aqui no fornecedores final. Então até aí nenhuma dificuldade aqui para entender esse tipo de coisa. Agora, a grande questão é que o risco sacado, né, ele agora está mais abrangente aí um pouco do que ele era lá no passado. Então vamos lá, o que é risco sacado? Vamos imaginar que eu, por exemplo, sou a Americanas e que o fulaninho ali é o fornecedor. Então eu quero comprar do fulaninho 3 milhões de reais, por exemplo, de algum produto que ele tenha. E aí eu vou botar esse produto no meu estoque, né? Ou senão até eu vou deixar no estoque dele lá para ele fazer a logística, mas eu já vou pagar para ele. Então eu negocio com ele, por exemplo, 60 dias. Só que o cara lá, ele precisa do dinheiro agora. Ele não quer esperar esse período. Então o banco antecipa para essa pessoa, para esse fornecedor, um valor, por exemplo, 2 milhões e 900 mil. E aí 100 mil é o spread do banco. Então, quer dizer, numa operação dessa, que é a operação normal do risco sacado, a Americanas não muda nada. Ela paga uma duplicata que, ao invés de ser o emissor, o fornecedor, a duplicata, o emissor, passa a ser a sociedade financeira que ele fez isso. Tá? Às vezes a Americanas ela entra como avalista disso, mas às vezes nem precisa, porque o fato de ser uma entrega com uma nota fiscal para Americanas já traz né, já entra aí um rating de crédito bacana, né? Então esse que é o ponto. Agora, qual é a grande questão? O que começou a acontecer? A Americanas ela negocia com o fornecedor 90 dias. Mas ela não quer pagar em 90 dias, ela quer pagar em 180. Então, quer dizer, o banco ele vai adiantar aqui e vai postecipar aqui. Então, ele vira um empréstimo. Então, é um risco sacado diferenciado. Tá? É um risco sacado que o banco ele acaba ganhando nas duas pontas. Tá? Então, esse é que é a grande mudança aí que a gente vê. Tá? Então, o que aconteceu ali? Né? Imaginando esse exemplo, 3 milhões vira 2.900 aqui, a Americanas que vai querer pagar depois, ela vai pagar, por exemplo, 3.100. Então, o banco agora ele ganha 200 mil, por exemplo, de spread bancário, só coisa da minha cabeça, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então, esse é um ponto. Então, quer dizer, ela deixa de ser uma operação, né, que faz parte do operacional da empresa e passa a ser realmente um empréstimo financeiro. Então, ela deveria ser lançada como empréstimo. Tá? Aí, o que acontece aqui no final das contas? Quando a gente lança como empréstimo, a gente acaba tendo alguns probleminhas. Né? O primeiro deles é que você precisa trazer esse empréstimo, às vezes, a valor presente. E o segundo ponto é que ele gera despesa financeira e ele conta como dívida. Então, a Americanas, ela tem ali uma parte de dívida que iria aumentar de valor. E aí ela poderia não conseguir compensar os covenants. Deixa eu ver aqui se eu tenho esses dados. Então, aqui a gente já consegue ver, por exemplo, empréstimos e financiamentos da empresa. E é claro que não tem aqui o risco sacado. E aí eu vou mostrar uma imagem aqui, ó, que mostra que esse risco sacado é 13,6 bilhões de reais, né? Isso aqui de acordo com o valor econômico. Então, quer dizer, esse valor de 16 bilhões aqui iria para 30 bilhões. E aí, o que acontece? Né? Se a gente teria 30 bilhões aqui, a empresa tem alguns pontos aqui que ela acabaria tendo um grande problema, porque aí ela não conseguiria ter o covenants financeiro. Tá? O que é o covenants financeiro? É aquele valor máximo que a empresa pode ter de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, antes que alguma empresa bancária, financeira e etc. peça a liquidação à vista daquele empréstimo, que foi o que o BTG tentou fazer. Tá? Uma coisa que é importante da gente dizer também é o seguinte: isso também aconteceu por causa dessas cotas de FDIC aqui, que é o número 3. Que a empresa ganha aqui CDI mais 1,5. A empresa paga CDI mais 1,5. 2 bilhões de reais aqui nesse coisa. E aqui é o seguinte, tá?
A controladora representa o saldo da antecipação de recebíveis pelo Fênix FDIC. No consolidado, representa o saldo de cotas sênior do fundo FDIC, do fundo Fênix FDIC. Então, quer dizer, esse é um instrumento, tá, que a gestão da empresa criou para que ela mesma consiga antecipar os recebíveis da empresa e aí ela ganha, né, os valores aí de CDI mais 1,5. Então, o próprio, né, os cotistas desse FDIC, que eu não olhei, tá, quais são, eles recebem esses determinados valores da Americanas ao longo do tempo e vão fazendo essa operação aí ao longo do tempo, tá? Isso tudo, como é que a gente descobre? A gente descobre aqui no formulário de referência. Inclusive, a empresa colocou um formulário de referência novíssimo, tá? Agora, no dia 13 de janeiro de 2023, agora. É 12 de janeiro de 2023, tá? Agora, essa é a operação do risco sacado. Eu não quero ficar também falando só sobre isso, porque primeiro, isso muita gente já falou, e segundo, né, eu não acho que muitas pessoas que estão aqui vão investir em Americanas, né? Talvez algumas pessoas possam ter medo, por exemplo, da Via Varejo, né? Investiram em Via Varejo lá atrás. Quando você olha aqui Via Varejo, a gente vai ver que Via Varejo lança normal, lança como deveria ser a conta fornecedores. Então, eu não vejo problemas aqui maiores na Via Varejo. Vou até tentar abrir aqui para vocês. Então, aqui na Via Varejo, a gente vê aqui, ó, passivos financeiros ao custo amortizado, fornecedores 7 bilhões 103 e fornecedores convênio 2 bilhões e meio, mostrando aqui o custo financeiro da transação de 18,89. E aqui a companhia entende que essa transação tem natureza específica e a classifica separadamente da rúbrica fornecedores. Então ela lança essa operação aqui em uma rúbrica específica e não como fornecedores. Por isso aqui que ela está como um passivo financeiro e não como um passivo normal, operacional. Tá? Então a Via Varejo ela já usa isso. Eu poderia chutar, tá, que a gente tem um motivo que é aquele FDIC, tá? Para a Americanas ter feito isso sempre dessa forma. Se eu tivesse que investigar, e eu não vou fazer isso porque a Americanas nunca foi recomendação da casa, eu avaliaria e investigaria aquele FDIC, aquele Fundo de Direito Creditório Fênix. Tá? Provavelmente a sujeira deve ter ido para lá, mas eu não investigo, então eu não estou nem aí se vai acontecer ou não, tá? Porque a gente nunca recomendou Americanas. Agora, outro ponto que é importante, tá? É o seguinte, o que isso pode trazer de efeito cascata? Isso eu acho que é muito mais importante para vocês, tá? Então, quando eu mostro essa foto aqui, eu mostro que o Bradesco, por exemplo, tem 4,7 bilhões na Americanas, a gente precisa automaticamente pensar nisso aqui também, que a Americanas está em fato relevante, mostra que, tá, a Fitch altera o rating da empresa para CC, ou seja, que é o calote, tá? CC Brasil, né? E a agência de classificação de risco S&P Global Ratings, ela reduz aí para B, né? Então, sem qualquer alteração na taxa de recuperação de 4. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma empresa, você tem um devedor que foi mudado para um risco CC, pelo princípio da prudência em contabilidade, você deveria provisionar esse valor, ele deveria virar risco H. Como tem a outra empresa que ainda não jogou no CC, pode ser que essas empresas, o Bradesco, Itaú e etc., não botem como risco H, mas deve fazer alguma transferência com certeza. Então, na hora que você faz essa transferência, você vai provisionar um valor. Eu já provisionaria 100%. Então, quer dizer, você pensando assim, o Bradesco, se ele tivesse que provisionar, né, 4,8 bilhões, ele teria uma redução do lucro operacional antes do imposto de renda de 4,8 bilhões.
Como bancos acabam tendo uma alíquota efetiva muito alta, perto de 40% mais ou menos, é possível que o lucro dele caísse 2,8 bilhões. Então, o Bradesco, que tem aí um lucro entre 5 e 5,5 bilhão, por exemplo, cairia pela metade o lucro trimestral só com o efeito da Americanas. Né? O Itaú cairia um pouco menos, né? O BTG também sofreria muito, tá? O Safra, que não é listado, também sofreria muito. Então, esse é um ponto. Agora, o Bradesco e o Itaú também, eles fizeram provisões acima daquele necessário antes. Então, eles tinham uma provisão complementar, além daquilo que é necessário. Então, na hora que você faz essa provisão complementar e você tem um índice de cobertura acima de 200%, quando ocorre um evento desse cisne negro, talvez ele vai provisionar e vai jogar isso como risco H, mas ele pode reduzir um pouco dessa provisão complementar para quê? Para amortecer essa nova provisão. Então, é muito provável que o Bradesco faça isso. Tá? Então, muitas pessoas estão me perguntando assim, Dani, o Bradesco tem 4,8 bilhões, por que ele não caiu tanto? Ele só caiu 2%. Eu achei que ele ia cair 15%, eu achei que ele ia cair 20%. Porque o Bradesco ele já estava preparado para um aumento de inadimplência. É claro que ele não sabia que ia ser da Americanas. Ele achava que ia ser de um monte de pessoa física, e pode até ser que seja. Tá? Isso já era esperado. Então, você provisiona antes e você faz esse amortecimento ao longo do tempo. Tá? Então, eu não acredito que o lucro do Bradesco vai cair muito mais além de 1,5 bilhão, mais ou menos, em relação ao que ele seria. Tá? A previsão era que ele caísse um pouco. Tá? Então, esse é o ponto no setor bancário. O setor bancário do Brasil continua forte. Agora, a gente vai para o terceiro estágio, né? Porque o primeiro estágio é assim, empresas correlatas a Americanas, o que elas podem sofrer, tipo Via. Segundo, empresas que fizeram empréstimo para Americanas, o que elas podem sofrer. Agora a gente vai para o real problema que pode causar na economia isso. Tá? E agora é que é o mais importante. Vamos lá, o real problema é o seguinte. Bom, essa aqui tá, são os destaques financeiros dos 9 meses de 2022 das lojas americanas. A empresa vendeu em 9 meses 40 bilhões de reais, só que 17 bilhões foram parceiros que venderam. Tá? Então, quer dizer, esse ano ela deve acabar em torno de 25 bilhões de reais de venda de parceiros. Quem são parceiros? Outro dia, por exemplo, meu filho quis um presente de Natal, uma luva de goleiro. Eu entrei lá no site da Americanas, não foi da Americanas, foi de outra, mas enfim. Entrei no site da Americanas e comprei, por exemplo, uma luva de goleiro. Tá? Então, quem é que me vendeu isso? Não foi a Americanas, foi um outro seller, foi uma outra pessoa que vende lá dentro da Americanas. Então, essa pessoa que vende dentro da Americanas, ela tá louca agora. Por quê? Porque ela tem medo dela não receber. Né? E a gente está falando de muitos pequenos vendedores. A gente está falando de pessoas que empregam muita gente no Brasil. Que é impossível a gente saber quantos empregos indiretos tem hoje nas lojas americanas ou na Magazine Luiza com Marketplace ou com qualquer empresa que tenha Marketplace. Tá? A própria Via Varejo também, a C&A Gallery tem, mas não deu tão certo. Enfim, a gente tem muitos sellers hoje que são pequenininhos que elas colocam, né, Mercado Livre principalmente, talvez seja a principal, elas colocam a loja delas em vários lugares. Então você imagina, tá, que é óbvio que a Americanas não vai cortar isso, porque se ela cortar isso ela perde receita, ela perde venda, ela perde pessoa que entra no site dela, mas imagina se ela chega numa situação de insolvência que ela não consegue pagar esses pequenos sellers, por exemplo. Né? Então, nesse momento, é que a gente poderia ter um efeito em cadeia dentro da própria economia brasileira. E aí a gente sai da Bolsa de Valores e a gente viria para o macro. Né? A gente poderia ir para um ponto em que você tem, sei lá, às vezes um desemprego, por exemplo, sei lá, no Acre mesmo, a empresa não tendo tanta operação no Acre ou mesmo não tendo centro de distribuição no Acre. Por exemplo, por quê? Porque você tem lá um monte de seller vendendo lá. Então, se você
pega um monte desses sellers e aí sim, eles que estão pegando empréstimo no banco, eles que estão colocando como garantia o recebimento das lojas americanas para conseguir pegar e para conseguir girar essa economia, porque é assim que funciona o varejo, cara, isso é um efeito em cascata enorme. E aí eu acho que precisa ter uma atenção no poder que esses marketplaces têm, né? O que isso pode acontecer? No caso da Americanas, a gente deve ter nesse primeiro período uma capitalização dos próprios donos. A gente está falando dos homens mais ricos do Brasil. Então isso não é um risco de curto prazo, porque entra ali 6 bilhões, dilui todo mundo, e aí a empresa continua se movimentando. Só que qualquer recuperação judicial não resolve na primeira capitalização. Porque só vai resolver na primeira capitalização, cara, o exemplo é ela botar a cabeça do lado de fora da água. Depois vem outros problemas. E a operação não vai ficar linda do dia para a noite. Então ela vai continuar perdendo dinheiro como ela perde por um tempo até se reestruturar. Então ela vai precisar de outras capitalizações depois. Tá? Então esse é o meu medo nesse momento. Isso virar um efeito cascata, talvez não agora, mas no longo prazo. E foi o que eu comecei a pensar. O poder que esses marketplaces podem ter em relação à economia quando os caras têm ali 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 sellers, por exemplo. Né? Enfim, para finalizar aqui, né, o vídeo, porque esse que eu acho que é o principal risco, porque a Americanas, se ela sair, o varejo vai ser, outra pessoa vai comprar o varejo, a Americanas vai pegar e vai vender o Hortifruti por alguns bilhões, vai vender o Shoptime por outros bilhões, vai vender não sei o que, vai pagar a dívida, vai equacionar, daqui a 7, 10 anos a empresa vai ser outra e ela vai continuar existindo de alguma forma ou de outra, talvez não com a 3G Capital de dona, mas com alguém deve estar. Tá? A grande questão é, o que isso pode causar para a economia? Tá? Dizem que são 34 mil empregos diretos e 100 mil empregos indiretos. Tá? E aí eu andei fazendo uma continha, porque eu quero instigar vocês no final, vocês vão colocar comentário no vídeo. Eu sei que só vai sofrer a instigação quem chegar até o final. Mas vamos lá. 100 mil pessoas, vamos imaginar num cenário hipotético que não vai acontecer, que a Americanas ela feche hoje e os 34 milhões de pessoas tivessem que pegar um salário mínimo, por exemplo, de seguro-desemprego. Tá? Isso em 6 meses, vamos botar aí R$1.000 líquido, tá? Porque é 1.300 e pouco, mas desconta algumas coisas, R$1.000 líquido. Tá? R$1.000 vezes 34 mil pessoas dá 34 milhões de reais. Vezes 6 meses dá 200 milhões de reais. Se você pensar que outras pessoas vão acabar ficando desempregadas também, sejam nos sellers, sejam nos empregos indiretos de fornecedores, etc., a gente pode talvez botar aí o dobro disso, 400 milhões de reais. Eu não duvido que daqui a um ano, quando a situação continuar difícil, vai ter economista que se diz liberal, que é a favor do Estado mínimo e etc., falando que o BNDES deveria capitalizar a empresa. Já estou instigando desde agora. Depois, vamos ver se vai acontecer. Espero que não tenha que acontecer uma coisa nesse sentido, mas é outra coisa que eu pensei também. Então, quer dizer, nesse momento atual, tá, com relação à Bolsa de Valores, sinceramente, cara, coitado de quem estava em Americanas, mas não vejo nada extra aí. O meu medo é um efeito cascata na própria economia, e aí eu falo de sellers e fornecedores, e quando eu falo de fornecedores, não são só os fornecedores da Americanas, mas os fornecedores desses pequenos sellers também. E o que pode acontecer depois no futuro se essa capitalização não der certo. Os bancos, eles estão com provisão complementar que eles já estavam esperando. Não Americanas, mas um aumento da inadimplência. Então também não me aflige, tá? Mas eu tenho muito medo com relação a, mesmo que não aconteça hoje com a Americanas, mas o potencial que um marketplace no futuro poderia fazer de trazer uma bolha para a economia brasileira. Isso me deixou com certo receio quando eu comecei a ver e estudar mais a fundo esse case da Americanas. Abraço, bons investimentos. É claro que essa não é a
notícia que a gente gosta de trazer, não é análise que a gente gosta de fazer, não é nem o mercado que eu costumo analisar com mais frequência. Quando eu estou em varejo, eu gosto dos varejos de margem mais alta, tá? Então a gente está falando aí de vestuário, né, de joias, enfim, né, varejos com margem de 50 e poucos por cento e etc. Mas, enfim, é algo que a gente deveria pensar, porque pode ter uma bola de neve na sociedade toda. A gente está falando de uma empresa que vende 0,5% do PIB do Brasil em um ano. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.